9 da unidade 1, a crise ambiental. Isso sabemos, a terra não pertence ao homem, o homem que pertence à terra. Isto sabemos, todas as coisas estão ligadas, como o sangue que une uma família, há uma ligação em tudo. O que ocorrer com a terra recairá sobre os filhos da terra. O homem não tramou o tecido da vida. O homem simplesmente um de seus fios. Tudo o que fizer ao tecido fará a si mesmo. Trecho de texto baseado em discurso feito pelo chefe Seattle, disponível em www.culturabrasil.org, Seattle, HTM, acesso em 23 de agosto de 2011. No século XVIII, estabeleceu um marco na história da humanidade, quando teve início o processo da Revolução Industrial, que alterou as formas de organização social, a economia e o meio ambiente. Como consequência, a poluição do ar, a poluição da água, a poluição do solo se incorporaram ao cotidiano das cidades. Página 10. Nessa época, a utilização de energia proveniente do uso intensivo da água, da queima de carvão e, posteriormente, do petróleo nos processos industriais foi determinante para o comprometimento dos recursos naturais nas décadas que se seguiram. A sociedade industrializada de então desconhecia a dimensão dos graves problemas que provocaria no meio ambiente em curto e médio prazo e, consequentemente, seus impactos na saúde humana. Só em meados do século XX, diante do intenso aumento da poluição nos ambientes urbanos, estabeleceu-se associação entre alterações à saúde das populações e até mesmo a morte e a exposição a esses poluentes, Melle 2006. A vulnerabilidade ambiental e dos seres humanos foi definitivamente desnudada, ficou nua, quando acidentes ambientais de grande magnitude começaram a ocorrer no planeta Terra. Página 12. Em 1930, um episódio de inversão térmica levou ao aumento das concentrações de poluentes atmosféricos emitidos por indústrias siderúrgicas localizadas no Vale de Meuse, na Bélgica. Esse aumento da poluição causou adoecimento de mais da metade da população residente nessa localidade, na Bélgica, levando a um acréscimo da mortalidade por doenças cardiorrespiratórias do pulmão, que atingiu principalmente os idosos. Firket, 1931, Firket, 1931. Em 1948, na pequena cidade de Donora, localizada lá no estado da Pensilvânia, lá nos Estados Unidos, metade da população adoeceu. 6.000 pessoas adoeceram e 20 pessoas morreram devido ao fenômeno de inversão térmica que propiciou o aumento das concentrações de poluentes provenientes das indústrias localizadas no entorno da cidade Seioku, 1961. Outro episódio de grande importância foi ocorrido em Londres, lá em Londres, no inverno de 1952, após um período de inversão térmica associado ao aumento da utilização de carvão para calefação. Houve aumento da concentração dos poluentes atmosféricos, o que provocou a morte de aproximadamente 4.000 pessoas na época na Inglaterra, da mesma forma como ocorreu em Meuse, quando a população de idosos com doenças cardiorrespiratórias do pulmão prévias foi a mais afetada, Logan, 1952. Esses episódios foram determinantes para o início da formulação de medidas de controle ambiental que minimizassem essas ocorrências na Europa e posteriormente nos Estados Unidos. Elson, 1987. Para compreender melhor os eventos que envolveram essa tragédia, assiste o filme Reza por Chuva. Ao longo das décadas posteriores, outros episódios ocorreram. Em 1976, quando eu nasci, em Seveso, lá na Itália, um reator químico explodiu, liberando dioxina e ocasionando 193 casos de cloroacne e a saída de mais de 700 pessoas daquela região, lá na Itália, Seveso.
Fato que produziu um profundo impacto na Europa, que culminou com o desenvolvimento da Diretiva de Seveso, EC Direct on Control of Industry Major Accidents Hazards, em 1982, CEDESP 2008. Em 1984, lá na cidade de Bhopal, na Índia, 40 toneladas de gases tóxicos fatais vazaram na fábrica de pesticidas da empresa norte-americana Union Carbide. Este assunto será abordado posteriormente. Aproximadamente nessa época, lá na Índia, sobre as 40 toneladas de gases tóxicos fatais que vazaram da fábrica, 2,5 mil pessoas morreram nos instantes seguintes ao acidente e mais de 8 mil pessoas nos 3 dias seguintes morreram. Anderson et al., 1988. Agora você conhecerá outros episódios ocorridos durante a década de 1950 que estão relacionadas a contaminantes do solo e da água e tiveram efeitos na saúde das populações que ficaram expostas a eles. Em 1953, na Baía de Minamata, lá no Japão, Japão, milhares de pessoas sofreram os efeitos da contaminação por mercúrio, os quais geraram desde pequenos problemas neurológicos até o nascimento de bebês. Página 13. Com mutações genéticas, a doença ganhou o nome de mal de Minamata, Japão. Minamata, Japão. E só foi confirmada nos anos de 1960, o momento em que outro episódio se repetiu em Niigata, tendo as mesmas características de contaminação e doenças. Bizinote 2004. Outro caso significativo ocorreu no bairro de Love Canal, Love Canal, na cidade de Niagara Falls, nos estados de Nova York, em 1892. William T. Love propôs conectar as partes alta e baixa do rio Niágara, abrindo um canal com aproximadamente 9,6 quilômetros de extensão e 85 metros de profundidade para criar uma via navegável de transporte de carga. O projeto foi abandonado em 1920, começou em 1892 e foi abandonado em 1920, e local vendido para a indústria Hocker, HOKER, chemical, que utilizou como aterro para a deposição final de resíduos tóxicos. Em 1953, quando o aterro atingiu a capacidade máxima, com mais de 21 milhões de quilos de resíduos, foi coberto com camadas de entulho. Após esse procedimento, a empresa vendeu o local pelo preço simbólico de $1 para a Niagara Falls Board of Education. Uma escola foi construída diretamente sobre aquele aterro e circundada por residências. A partir de 1978, os moradores do conjunto habitacional descobriram que suas casas haviam sido erguidas sobre um aterro contendo dejetos químicos, industriais e bélicos durante o período de 1920 a 1953. Estudos constataram vários efeitos na população, como alterações nos cromossomos das pessoas, aumento do número de abortos nas moças, de defeitos congênitos nas crianças. Mais de 700 famílias foram evacuadas. Beck 2008. No Brasil, episódios semelhantes ocorreram devido ao total desconhecido da ação de produtos químicos no solo e também na água. Na década de 1940, foi fundado pela primeira-dama, Dona Darcy Vargas, esposa do Getúlio Vargas, um complexo educacional para crianças pobres no município de Duque de Caxias, estado do Rio de Janeiro. Pouco tempo depois, o Ministério da Saúde instalou no local uma fábrica de pesticidas para enfrentar a malária, endêmica na região naquela época. Nos anos de 1950, a fábrica foi desativada e todo o material que estava ali abandonado começou a se espalhar e se filtrar no solo, provocando um processo de contaminação do meio ambiente e da população, sem solução até hoje. Herculano 2002. Nossa, lá no estado do Rio de Janeiro, lá em Duque de Caxias, tá, gente? Até hoje não tem solução. Nós paramos na página 14.